O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Hoje nós celebramos o dia de São Bartolomeu, identificado como apóstolo Natanael. Sabemos que Jesus escolheu 12 entre os tantos discípulos que ele deu o nome de apóstolos. Um dos textos que, vez ou outra, vem nas celebrações, cita o nome dos 12 apóstolos. Faz lembrar também uma referência que faz às 12 tribos de Israel. São os 12 filhos de Jacó ou de Israel, e que veio sendo conduzido como povo de Deus, apesar de algumas dispersões, mas é o número 12, que é também o número simbólico. Mas é claro que o número dos 12 apóstolos não é simbólico, eram 12. Tanto que com a traição de Judas, que se desgarrou do grupo, até suicidou-se, depois da ressurreição de Jesus, os apóstolos que estavam pregando eram muito solicitados pelas viúvas e pelos órfãos. As mulheres naquele tempo não tinham valor, né? E sobretudo se não fosse casada, não tivesse um homem na sua casa. Tanto que Jesus, certa vez, ressuscitou até um jovem que era filho único de uma viúva. Então tinha que ter um homem em casa para que pudesse ter um pouquinho mais de dignidade. Então as viúvas não tinham. E as crianças, como criança, já não tinham também dignidade nenhuma. E eram pessoas, passavam dificuldades, passavam fome, viviam na míngua. E tanto que os apóstolos, num certo momento, pararam a pregação e propuseram escolher alguns homens, como diz o livro dos Atos dos Apóstolos, de boa reputação, para que fossem diáconos. Diaconia significa serviço, para servir às viúvas e aos órfãos. E aí escolheram no sorteio e foi escolhido Matias em substituição a Judas, para completar também o número de 12. E eram 12 apóstolos, e depois eles escolheram os 12. Desculpa, eu fiz uma pequena confusão aqui. Escolheram Matias, entre Matias e José. Posteriormente que eles escolheram os diáconos para servir. Então, Matias era para substituir a Judas
formando o grupo dos 12. E já que eu falei dos diáconos, depois eles falaram que era preciso que escolhesse alguém que pudesse servir aos órfãos e às viúvas. E aí escolheram 7 homens para o serviço, a diaconia. Na cabeça vem que hoje tem 2 diáconos aniversariando, né? Na nossa arquidiocese, então fiz uma pequena confusão. Diácono Zé Geraldo e diácono João Bartolomeu. E assim nós, celebrando Natanael ou Bartolomeu, a gente celebra um dos 12, que é também considerado, são as 12 colunas da igreja. Essa igreja que nascia com Jesus Cristo e que ele deixou os apóstolos como seus seguidores, e a igreja que nascia era fundamentada nesses 12 apóstolos. E nós ouvimos esse momento em que Filipe vai a Natanael dizer: vimos o Messias. Quem era o Messias? Era aquele esperado, era Jesus de Nazaré. E Natanael pergunta: pode vir coisa boa de Nazaré? Por que ele pergunta isso? Nazaré é uma vilazinha pobre, abandonada, discriminada. Então é como se nada de Nazaré valesse nada. Hoje, nós até valorizamos Nazaré por ser a morada de Jesus, Maria, né? Morava lá, tanto que daqui a uns dias vamos celebrar a festa de Nossa Senhora com o título de Nossa Senhora de Nazaré. Mas a cidade não era nada, é uma vila, não valia nada. Então quem morasse lá também não valia nada. Aquele preconceito que as pessoas importantes são de lugares maiores. E nem sempre nós valorizamos o nosso próprio lugar, a nossa própria terra, nossa própria cidade. E se a gente nasceu lá na roça, no interior, e mudou para a cidade, não, eu sou de tal cidade. Claro que às vezes a gente vai identificar melhor, eu nasci na roça. Aí quando alguém pergunta, que é desconhecido, de onde você é? Eu falo que sou da cidade tal, porque é mais fácil identificar. Onde fica isso? Às vezes a gente nem quer espichar muita conversa, então a gente simplifica dessa maneira. Mas não é que devamos menosprezar. Tanto que Jesus fala, o Filipe diz, Jesus de Nazaré. E quando ele se apresenta a Jesus, Jesus fala, eis um israelita autêntico, ele é sincero, que falou o que tinha de falar. E aí ele começa a perguntar, e ele fala, antes que Filipe te dissesse alguma coisa, eu já te vi. E aí ele faz essa profissão, né? Essa profissão de fé. Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Como que ele poderia falar isso? Se ainda não conhecia Jesus e, por sinal, falou mal dele sem conhecer, falando mal da terra dele. Não pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E, de repente, ele vira a cabeça e fala. Certamente, quando nós temos o nosso coração aberto para Jesus, nós falamos isso ou coisa até melhor, que não basta apenas copiar palavras. Melhor no sentido, né? Não pelo peso das palavras, mas pelo peso do sentimento, que nós falamos aquilo que sentimos, aquilo que temos no coração. Bartolomeu, certamente, na espontaneidade, falou isso. Como Pedro, em outro momento, fala também. E quantas vezes, quando alguém pergunta para Jesus, para a gente quem é Jesus, a gente fala alguma coisa que depois, nossa, que palavra bonita. E se pedir para repetir, a gente nem lembra, porque é aquilo que está no nosso coração na hora, é aquilo que está marcando a nossa vida. Então, que tenhamos o coração sempre aberto a Jesus, para dizermos quem Ele é. Quem é Jesus? Onde mora? O que significa essa pessoa para nós, na nossa vida? É preciso que nós o tenhamos como essa referência para nós, como no Evangelho do domingo passado, que Pedro disse, só tu tens palavras de vida eterna, que nós possamos ir a Ele, assim como todos seguiram, inclusive Natanael,
ou Bartolomeu, naquela condição, passou a fazer parte do grupo dos 12. Que a gente sempre permaneça como fiel amigo, apóstolo, discípulo de Jesus Cristo, com as nossas ações, as nossas atitudes, com a nossa vida. Vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus que nos ajude cada vez mais a entender sempre o seu chamado para sermos seus verdadeiros discípulos.